Saudações, pessoal! Hoje estamos voltando às nossas atividades com a sequência da nossa discussão sobre epistemologia das ciências sociais. E aqui nós nos aproximamos de um autor que começa a dialogar mais diretamente com a sociologia, o Thomas Kuhn, conhecido por essa obra, como vocês vão ver aqui, A Estrutura das Evoluções Científicas, publicada originalmente em 1962, e sobre a qual nós vamos falar bastante hoje. Outras obras de referência que eu usei e vou usar para as próximas aulas é esse livrinho, A Filosofia das Ciências, do Dominique Lecourt, e esse daqui, que está todo grifado e parece que veio da guerra, mas é uma boa edição. Vocês têm o acesso ao PDF dele pela Selo Livro sem nenhuma dificuldade, que é um livro organizado pela Vera Porto Carreiro, que infelizmente só teve um volume. Ele diz aqui História de Filosofia e Sociologia das Ciências 1, Abordagens Contemporâneas, não teve nenhum 2, mas foi uma obra muito boa. O texto que eu vou usar como referência para boa parte da nossa exposição é o do Alberto Oliva, que é um autor que faz uma leitura muito interessante do Thomas Kuhn. Eu não vou usar outras obras do Kuhn, mas eu deixo a referência aqui para vocês. Como é só uma introdução, eu vou ficar só no Estrutura das Evoluções Científicas, mas essa obra que é póstuma e que tem uma excelente entrevista com ele ajuda muito a compreender os desenrolares ulteriores da produção científica acadêmica do nosso autor. Mas sem mais delongas, então vamos um pouquinho à vida e obra. Ele nasceu em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Então ele é o nosso primeiro autor propriamente norte-americano até aqui. Nós saímos da Europa, onde estávamos desde o início da nossa discussão, e é um autor não apenas nascido no século XX, mas que vive todos os eventos mais importantes do século XX, com exceção da Primeira Guerra Mundial. Então, ele estudou, é uma particularidade aqui, vocês vão ver que a biografia dele está muito mais centrada na vida propriamente acadêmica dele. Porque, de fato, Thomas Kuhn teve uma trajetória acadêmica, eminentemente acadêmica, embora não tão convencional quanto possa parecer inicialmente. Ele fez o ensino que seria o equivalente ao ensino fundamental, ao nosso ensino fundamental no Brasil, o Jardim de Infância, as 9 séries iniciais, em escolas progressistas, que são escolas muito influenciadas pela proposta pedagógica do John Dewey, um autor que a gente não mencionou aqui, mas tem muito a ver com a tradição pragmática norte-americana, e ele faz uma pedagogia voltada para o ensino, possivelmente nas disciplinas mais voltadas à psicologia da educação ou sociologia da educação, vocês vão ter contato com o John Dewey aqui na licenciatura. E a diferença é que o currículo não é tão fechado, não é tão convencional e tão baseado em decoreba, né? Em memorização de fatos e conteúdos, mas sim muito afeito à proposta pragmatista, voltado para a vida cotidiana e voltado para mais que tudo, para o uso do conhecimento. Não é que as pessoas, que eles não fossem aprender os conteúdos, mas o modo como era apresentado não eram como conteúdos, mas como algo que fazia sentido no contexto no qual eles viviam. As crianças, no caso, né? Então, sem alongar muito por aí, ele se muda, sempre estudou em escolas particulares, então a família dele tinha dinheiro, embora não fosse milionário ou algo assim, era de classe média, e ele começou a fazer os estudos dele muito influenciado pelo pai. Ele estava entre matemática e física, ele começou a gostar muito de matemática no final do ensino fundamental e no equivalente ao ensino médio. E ele fez o Bachelor of Science no Harvard College, em 1943. Ele termina apenas em 3 anos o Bachelor dele, em função de uma participação que ele desejava ter na Segunda Guerra. Ele trabalhou com radares para os Estados Unidos
mas achou isso mortalmente enfadonho e ficou pouco tempo, embora tenha tido um certo impacto, como para todos os que participaram desse grande evento, né? Ele segue depois fazendo o que seria o mais ou menos o equivalente ao mestrado, que também tem uma duração de em torno de 2 anos nos Estados Unidos, o Master of Science, já em física, na Harvard University. E aqui eu não vou entrar nos pormenores, mas o sistema norte-americano de ensino é um pouco diferente. Então, aqui é importante destacar que logo após o Master of Science, ele segue e faz o Philosophy Doctor em física, que é o famoso PhD ou PhD, que é o equivalente ao nosso doutorado acadêmico no Brasil e em vários outros países. A diferença é que várias áreas, como para quem viu House, que dizia lá MD no seriado, né? É Medicine Doctor, assim como PsyD, Psychology Doctor. Então, o doutor numa área específica do conhecimento nos Estados Unidos pode ser doutor desenvolvendo uma nova técnica aplicada ou em teoria, com uma tese. Então, é basicamente o que hoje em dia está começando a se desenvolver, embora não exista no Brasil, que no Brasil existe o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, mas não o doutorado profissional. Há algumas propostas, mas até onde eu acompanhei ainda não foi implementado ou efetivado. O que acontece é que, apesar do interesse dele autêntico por física e por matemática, gostar muito disso, o Thomas Kuhn começa a se interessar por filosofia. Em 47, ele é convidado pelo seu orientador para dar um curso sobre história da ciência. Um curso aqui é uma disciplina, pessoal. Eles chamam de curso. Tudo é curso, para nós é disciplina. Para nós é disciplina acadêmica e disciplina na universidade. Matéria é uma disciplina, né? Então, para eles, a distinção no inglês é curso sempre. E no francês também é parecido. E ele percebe que ele tem muita dificuldade em compreender as teorias do movimento Aristóteles. Ele está tentando estudar para dar o curso e ele vê, pô, mas não faz nenhum sentido. E uma coisa importante, pessoal, quando a gente fala as teorias do movimento Aristóteles, porque é algo tão antigo, são as teorias que mais tempo perduraram no Ocidente. As teorias do movimento, a física aristotélica, como poderíamos chamar aqui, tem influência de 350 a.C. até o ano 1600, até o início do século XVI. E o que é mais curioso, a biologia aristotélica, que Aristóteles era basicamente um biólogo, mais do que tudo, um empirista, se opõe ao Platão no seu racionalismo, como precursor, obviamente, né? A gente já viu as correntes e viu que elas só se constituem mesmo ao longo do século XVI em diante. Mas o que é interessante é que o Aristóteles é ainda mais influente na biologia. Só ao final do século XVIII que, de fato, o Aristóteles começa a ser superado. E mesmo assim, ainda deixando grandes influências finalistas na biologia. Mas esse é assunto para outro momento. E o que ele tem é uma epifania, ou seja, uma iluminação súbita. Ele tem o seu momento eureka e percebe que o erro que ele estava cometendo ao tentar compreender as teorias do movimento aristotélicas era compreendê-las a partir da perspectiva da física newtoniana, que ele próprio, Thomas Kuhn, tinha aprendido, ou seja, ele tinha sido socializado academicamente, enquanto físico, basicamente a partir da física newtoniana. Não se estuda física aristotélica, se estuda Aristóteles na filosofia, não na história da física ou história das ciências. Geralmente vocês não encontram cursos regulares de história das ciências nas ciências naturais. Aqui a gente já começa a ver uma diferença e o motivo de termos, por exemplo, uma epistemologia das ciências sociais, no curso de ciências sociais e na licenciatura em ciências sociais, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, e não termos uma disciplina similar na maior parte das disciplinas das humanas aplicadas, seguramente, e mais ainda das ciências naturais.
ou ciências exatas, ou mesmo das ciências da saúde, embora ainda nas ciências da saúde às vezes haja alguma discussão nesse sentido. Então, ele faz esse movimento e se interessa por essa coisa meio paradoxal que ele observou ao ministrar o curso de História da Ciência. E no seu último ano de doutorado, ele, por iniciativa dele, ele pede para ingressar num programa de 3 anos como Junior Fellow na Harvard University, onde ele estava fazendo doutorado. E segundo ele, ao falar isso já no início da sua edição do Estrutura das Revoluções Científicas, ele diz que foi um momento definitivo no qual ele decidiu fazer a sua conversão de físico para um historiador e filósofo da ciência. Inicialmente ele se pensa como filósofo e historiador de ciência. Posteriormente, apenas como historiador de ciência. Ele diz isso claramente nas suas entrevistas e mais ao fim da vida. Motivos para isso nós vamos ver daqui a pouquinho. A sua principal inquietação enquanto fellow era com os manuais de ciência, o modo como eles apontavam as descobertas científicas de modo progressivo, contínuo, como um pouco assim o avanço heróico da ciência onde nenhum homem jamais esteve. Tudo bem, Star Trek é um pouquinho posterior à publicação da Estrutura das Revoluções Científicas, mas esse espírito progressista da ciência, esse espírito ainda muito reverberando certas emanações lá da Belle Époque, continua muito presente, eu diria até hoje. E não se apresentava nos manuais ou nas introduções históricas às ciências os longos processos que acabavam culminando em descobertas, ou mesmo as disputas e controvérsias em torno das teorias. Em 49, ele finalmente alcança o seu PhD em Física, na Harvard University, e a tese dele tem esse título: The Cohesive Energy of Monovalent Metals as a Function of the Atomic Quantum Defects. Sim, é absolutamente convencional em termos da física. Ele não faz uma tese nada revolucionária. Ele preferiu terminar a formação com essa tese e não fazer a transição durante o seu doutoramento, mesmo que já estivesse decidido a essas alturas entrar no campo na disciplina de História da Ciência, que ainda era nascente à época. De 48 a 56, o Thomas Kuhn segue trabalhando na Harvard University como professor assistente. Nas categorias existentes, é uma categoria de entrada para a carreira docente nos Estados Unidos. Há certas diferenças, mas há uma certa homogeneidade nessa noção de que o professor assistente é o mais básico. Lembra um pouco o sistema europeu, mas há muitas diferenças entre o francês, entre o alemão, da Inglaterra, que não convém aqui detalharmos. O fato é que, para a história do Kuhn, convém porque ele percebe que, embora ele tivesse espaço na universidade para ministrar os seus cursos de História e Filosofia da Ciência, boa parte do livro dele sobre Copérnico ele elabora enquanto ministra esses cursos na Harvard University. Ele percebe, assim, passam-se 8 anos e ele não vê perspectiva de progressão na carreira acadêmica. Ele não é efetivado no quadro, ele não tem a sua tenance, ele não compõe o quadro efetivo, ele é só um professor assistente. E, por conta disso, ele acaba aceitando a oferta de trabalho na University of California, em Berkeley. Berkeley, nesse período, e mais ainda nos anos 60, mas nos anos 50 já há um pouco dessa iniciativa, é uma universidade que está em grande crescimento, uma presença muito evidente das ciências sociais, e é nesse contexto que ele começa a ter contato. Ele publica a obra que ele já estava elaborando, A Revolução Copernicana, Astronomia Planetária no Desenvolvimento do Pensamento. Ela foi publicada em português, os títulos que estão em português aqui são os que têm publicação em português. Mas ela já foi publicada 2 vezes, nas 2 vezes esgotou, e agora é só no mercado especulativo do livro usado que é possível conseguir essa obra.
parece bem interessante, tenho curiosidade em conhecer. Foi publicado em 57. Em 58, já respondendo aos anseios dele, ele se torna professor associado, não mais professor assistente, na Universidade de Berkeley, e da University of California, né, em Berkeley, e passa um ano em uma fellowship, que é uma bolsa de aperfeiçoamento, no Stanford University Center for Advanced Study, um período no qual ele escreve boa parte do que virá a ser posteriormente a estrutura das evoluções científicas. Notem, anos de elaboração dos livros, pessoal, não é uma coisa que se faz rapidamente. Em 61, o Kuhn solicita a sua promoção a professor titular em filosofia. É aceito o seu pedido de solicitação, é meio como ele pedindo uma promoção no emprego. É um sistema privado em si, então é mais ou menos assim que funciona. E ele é aceito como professor titular, mas de história, não de filosofia. Não consideram que ele é filósofo da ciência, mas sim historiador da ciência. Ele fica revoltado, enfurecido, contrafeito, acaba aceitando, afinal de contas, melhora o salário, é uma posição de maior prestígio, mas fica contrafeito e decide sair da universidade. Tem uma estada relativamente curta em Berkeley. Ele publica, em 62, A Estrutura das Evoluções Científicas, e essa é uma obra que tem um enorme impacto no campo da história das ciências, porque ela rompe com a tendência progressista predominante. A gente vai ver os detalhes adiante, né, pessoal? Isso é só uma introdução. Tanto na filosofia quanto na história das ciências ocidentais. Então, essa concepção progressista que vinha desde lá do século XIX e que nós temos um certo abalo nessa concepção com Nietzsche, mas que não tem reflexo direto na tradição anglo-americana, e aqui eu estou incorporando o Wittgenstein e o Popper nessa tradição, que eles têm forte influência, são eles que influenciam e meio que fundamentam todo o campo da filosofia analítica de língua inglesa. E o Kuhn, pela sua formação pouco convencional como físico e pela influência do Poiré sobre a sua obra, ele tem alguma leitura dos franceses. Então, essa concepção de descontinuidade, que nós vamos ver com autores da linhagem francesa nas próximas aulas, aparece com maior evidência. Curiosamente, essa obra vendeu mais de 1 milhão de exemplares, o que é absurdo para um livro de ciências. Pouquíssimos livros, fora o Capital, Origem das Espécies, ou livros desse porte, venderam tanto. E acabou se tornando uma categoria que popularizou-se. Ela autonomizou-se, tanto a expressão paradigma, em português, quanto paradigm shift, ou paradigm change, em inglês. Mais do que tudo, mudança paradigmática é algo que no campo da administração, no campo dos negócios e mesmo na vida cotidiana acabou sendo um termo utilizado. Eu não casualmente estou com essa camiseta dos Simpsons aqui porque até um episódio nos Simpsons no qual Homer define de modo muito genial paradigma como aquela palavra que pessoas burras falam para parecer inteligentes. Obviamente essa é a definição do Homer Simpson para o paradigma, não do Thomas Kuhn. Mas ele tem muitas. Quem leu atentamente e analisou diz que são pelo menos 22 definições diferentes de paradigma, claro que parecidas, né, mas com sutis diferenças só nessa obra. Então, sim, temos alguns problemas e isso gerou alguma controvérsia. Ele, então, insatisfeito como estava e com esse sucesso que ele teve em 62, ele recebe uma oferta para trabalhar em o que seria um programa de História e Filosofia da Ciência em Princeton, e ele fica lá por 15 anos, porque afinal de contas é uma coisa que parece ser feita para ele, né? História e Filosofia da Ciência é basicamente o que ele se identifica como pesquisador, e ter esse espaço para fazer pesquisa e lecionar sobre especificamente o tema que lhe interessa é um privilégio do qual ele não está disposto a abrir mão. Em 65,
ocorre um colóquio de filosofia da ciência em Londres, para o qual o Kuhn é convidado. Ele não é convidado como um palestrante central, mas acaba tendo uma grande proeminência, sobretudo pelo seu preparo intelectual, o modo como ele consegue responder às críticas. E detalhe, é o que faz com que essa obra seja ainda mais conhecida, porque ele dialoga e se contrapõe. Enfim, é o debate acadêmico, né? Não é uma contraposição como inimigo teórico, longe disso. Mas há um honesto debate intelectual entre Popper, Henri Lakatos, Paul Feyerabend, são autores que a gente poderia ler na disciplina. Se houvesse uma epistemologia 2, a gente poderia estender um pouco mais o debate. Eu já trabalhei o Paul Feyerabend contra o método, está aqui atrás em algum lugar, talvez vocês vejam com um pouco de atenção, em outras edições da disciplina, mas atualmente não tenho usado muito ele aqui. Mas ele poderia estar aqui entre nós, no nosso debate. São os grandes nomes daquele período, dos anos 60, na filosofia da ciência, e o Thomas Kuhn acaba sendo convidado como júnior, como um jovem pesquisador de história da ciência que tem um certo impacto. A discussão dele não é epistemológica. É muito diferente o texto dele, como vocês viram, é muito descritivo, é muito cheio de exemplos. Lembra mais os textos do Bachelard e do próprio Georges Canguilhem, na sua estrutura, do que são autores da história das ciências francesa, do que propriamente os seus autores que aqui dialogam com ele. E não há um diálogo muito direto entre Popper, Henri Lakatos, Paul Feyerabend, esses autores, e os franceses. Como vocês vão ver, as discussões correm em paralelo. Por isso que eu acho interessante esse livrinho aqui, do Lecourt, porque ele faz a relação entre ele e vários outros, né? Mas esse é um bom livro de entrada. Uma disciplina introdutória, eu recomendaria vocês entrarem por ele. Esteve em promoção agora nas Black Fridays da Ideias e Letras, um preço assim que custa menos do que um X. Então, vale a pena ficar ligado, deixar esse daqui no carrinho lá da Amazon para quem tem interesse, Amazon ou da sua livraria de preferência, ou da própria Ideias e Letras, né? Vale a pena como uma introdução. E esse colóquio, pessoal, acabou alçando a fama e ao prestígio a carreira do Thomas Kuhn, porque a partir de então a Estrutura das Evoluções Científicas passou a ser uma obra incontornável, como se mostrou para esses autores, pelos motivos que adiante eu vou tentar expor para vocês. Depois ele publica, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou abreviar um pouco, porque, de fato, até para um pouco de desgosto do Thomas Kuhn, sempre queriam só saber da Estrutura das Evoluções Científicas, e as outras obras dele não foram muito mais conhecidas. Ele escreveu muitos artigos, essa Tensão Essencial existe traduzido no português, e é comprável, em termos de preço, uma coletânea com alguns ensaios dele. Posteriormente ele publicou uma obra que foi bem controversa, porque ele retoma o tema da tese dele, que é teoria quântica, e esse Black Body Theory and the Quantum Discontinuity, de 1894 a 1912, ele faz uma apreciação da descoberta da teoria quântica, dizendo que, olha, não foi o Max Planck que criou essa teoria, não. A leitura do Einstein foi um pouco equivocada nesse sentido, então é uma coisa, no mínimo, controversa. Em 79, ele volta para Cambridge, agora para lecionar no MIT, como laureado, né, com cátedra, a cátedra Lawrence S. Rockefeller, de Professor of Philosophy, e se aposenta em 91. Em 93, ele é diagnosticado com câncer de pulmão e morre em 96. Pois bem, então agora passamos à obra propriamente dita do nosso autor. Antes de entrarmos nisso, algumas premissas básicas para a gente compreender do que o Thomas Kuhn está falando. Primeiro, ele parte da ideia de que não existe nem nunca existiu uma observação pura, ou seja, toda observação científica implica necessariamente uma teoria.
Ele abre mão daquele princípio da indução que a gente já viu desde o David Hume, passando pelo Karl Popper, ou seja, ele parte disso como premissa, ele parte da tradição da história das ciências, ele não rompe com ela. Segundo, analisando a história da ciência, ele observa que as teorias não são testadas a todo momento, ao contrário do que sugere o Popper. Ou seja, o Thomas Kuhn está mais interessado em descrever o que fazem os cientistas para elaborar as suas teorias e o que fazem com as suas teorias, do que dizer e delimitar claramente isso é ciência, isso não é ciência, é pseudociência ou metafísica. Então, a questão aqui não é que o Kuhn diverge do Popper, simplesmente. A intenção do Kuhn é diferente. O propósito dele é outro. Ao contrário, muitas teorias científicas perduraram a despeito de evidências de seus limites. Eventos revolucionários no âmbito do científico são extremamente raros e seria um equívoco tomá-los como critério para descrever a ciência, que é justamente o que faz o Popper. Né? O Popper nos dá muito mais uma perspectiva, é difícil não dizer moral, mas é um dever ser. Ele nos dá uma prescrição de como devemos fazer ciência para estarmos dentro do critério de delimitação apresentado por ele. Tudo bem, a gente lembra que o Popper ainda é muito humilde, ele diz, olha, isso é uma proposta, mas ele parece ser bem afeito à sua própria proposta. E talvez não muito disposto a refutar ela própria. Né? Nesse sentido, a história tem um papel decisivo para compreendermos o modo como se dão as descobertas científicas, bem como a refutação das teorias. Decorre disso que o modelo progressista da ciência, embora perfeito do ponto de vista lógico, e que de fato é irretocável a proposta popperiana, desde que seja seguida. E é esse o ponto para o Kuhn. Ela não reflete o modo como a ciência é feita, como as teorias são elaboradas, e sobretudo como elas mudam. Sendo assim, é importante destacar alguns pontos de convergência entre o Kuhn e o Popper, antes de apresentar as diferenças dos seus modelos. E aqui eu estou pensando em modelos de elaboração e sucessão de teorias científicas. Primeiro, e isso estou me baseando muito no texto do Oliva, que eu mencionei, esse daqui, pessoal, as teorias científicas não têm uma inevitável gênese observacional. Nisso os dois concordam, afinal, os dois partem da ideia de que não é pela observação que nós desenvolvemos teorias. Eu vou lá sem nenhuma prenoção ao campo ou a fazer meu experimento, sem saber direito o que eu estou tentando fazer e descubro algo. Não. Isso a gente já viu com o próprio Kant. Se você não tem uma intenção prévia, se você não tem uma hipótese prévia, se você não tem uma teoria que você quer testar, se você não tem pré-noções, e notem, eu não estou fazendo crítica à antropologia aqui, longe disso. Eu estou assumindo que as próprias pré-noções, os próprios elementos básicos, a comparação com nossa própria forma de socialização, os rituais, o que quer que seja, nós fomos estudar, embora os nossos autores, tanto o Popper quanto o Thomas Kuhn, estejam muito baseados nas ciências naturais, isso também pode ser pensado para as ciências sociais, afinal, a epistemologia das ciências sociais, isso aqui. Nós temos, a partir de várias outras fontes, formas de desenvolver teorias. Poderíamos ir mais longe e pensar, com base naquele texto, algumas formas elementares de classificação do Émile Durkheim e do Marcel Mauss, que a própria formulação de uma oposição binária elementar entre sagrado e profano é uma das formas iniciais de desenvolvermos conhecimento. O sagrado é bom, o profano é ruim. O alimento profano é aquele que envenena e mata. Isso é uma matriz epistêmica básica e, até na concepção mais nietzschiana, vital, porque promove a vida. Mas deixando isso de lado e pensando especificamente nessa definição, eles dizem que não é pela observação que a gente constitui teorias, pode ser pela especulação. O exemplo que eu dou aqui para vocês é do Demócrito. Demorou mais de 2000 anos para poder ter alguma possibilidade de formulação de experimento que pudesse sugerir a existência de átomos e os modelos atômicos.
Os microscópios de tunelamento eletrônico, que são os únicos que permitem a observação de átomos, só são desenvolvidos muito recentemente, pessoal. Isso tem coisa de 30 anos, talvez 40 anos, que existem microscópios nessa natureza, que permitem enxergarmos como são as moléculas. Então, e o Demócrito criou isso literalmente da cabeça dele, como princípio elementar. Embora isso que ele chama de átomo seria a menor de todas as partículas, de fato nós ainda não tenhamos encontrado. Né? Nós encontramos partículas subatômicas, nós já temos quarks, mesons, neutrinos, dentre várias outras, e ainda não chegamos no que seria esse átomo do Demócrito, essa partícula elementar que a tudo compõe. Mas, bem, de toda maneira, a teoria, a ideia dele do átomo estava correta na sua base e permitiu pensarmos durante mais de 2000 anos. Então, da mesma forma, mencionei agora há pouco a teoria biológica de Aristóteles. A noção de reinos é aristotélica e continuamos usando ela com alterações. Então, perdura de alguma maneira. Então, é isso que é interessante e que é apresentado pelo Thomas Kuhn, o modo como há transformação das teorias, às vezes sem abrir mão por completo dela. E sem necessariamente que haja um esforço voluntário e, poderíamos dizer assim, empedernido no sentido de fazer com que uma teoria seja posta à prova. Quem elabora as teorias sustenta suas teorias. E a coisa é um pouco mais complicada do que isso. As observações só podem ser feitas à luz de teorias, é o que nos diz o Kuhn. Isso também é sugerido pelo Popper. Agora, a diferença aqui é a seguinte: nesse ponto, o Kuhn compartilha as críticas ao problema da indução, mas ele vai além do Popper no seguinte sentido. Ele traz ao debate que não são apenas condições lógico-epistêmicas e sintático-semânticas, não diz respeito à forma como fazemos ciência, ao modo como delimitamos o científico, ao verdadeiro e o falso, para a justificação das teorias. Mas também considera o papel da erística, ou seja, do convencimento em situações de controvérsia. O Kuhn nos sugere que nem sempre os paradigmas que perduram são os melhores, e que no limite eles são incomensuráveis. A incomensurabilidade dos paradigmas é uma das coisas mais interessantes na teoria do Kuhn. Mas aqui eu já estou antecipando o debate. É que ele é muito interessante, emblemático, porque não é possível comparar. Não é exatamente um paradigma melhor que o outro. Às vezes um paradigma serve para pensar algumas coisas que outro não serve. Então, é nesses termos que o Kuhn coloca essa discussão. E o fato de que ambos pensem que observações só podem ser feitas à luz de teorias, a teoria tem um uso muito mais instrumental para o Popper. Você voluntariamente elabora uma hipótese e pode abrir mão dela. O Kuhn nota que, observando a história das ciências, não é isso que acontece. Então, para o Popper, um desenvolvimento clássico da teoria e lógico, né, é que nós temos um primeiro problema, criamos uma teoria tentativa, eliminamos seus erros e reformulamos esse problema. E é assim que progride a ciência. Né? Da mesma maneira, nós temos uma hipótese inicial, ela vai ser testada até o ponto em que, sempre que temos a teoria tentativa, porque não há uma teoria final para o Popper, há uma teoria que está sustentando-se até o momento e ainda não foi refutada. Em algum momento, ela vai apresentar erros, limitações e ela vai ter uma redefinição. Então, essa é uma possibilidade muito interessante de pensarmos o progresso da ciência, mas aqui, pensando de acordo com Kuhn, ela não é completa e ela parece estar enfatizando os poucos momentos onde você tem mudanças teóricas, como se o ideal da ciência, o ideal último da ciência, fosse a autossuperação e fosse buscar essa verdade inalcançável, o caminho infinito ao númeno kantiano.
E o que o Kuhn nos escreve é que o esquema não é tão linear, tão bonitinho, ele é mais ou menos assim. Nós temos o que existe durante a maior parte do tempo, ciência normal, até que surja uma anomalia. Eu coloquei aqui crise e anomalia porque, para que nós cheguemos à crise, aparecem anomalias. O que são anomalias? Monstruosidades científicas. O que é o monstro? Aquilo que só pode ser mostrado, não pode ser descrito. Você não sabe o que é aquilo. É um fator interveniente. É um fator de perturbação à sua teoria. Algo que ela não explica. É um território não mapeado. Uma criatura não catalogada. Por isso que eu estou usando o exemplo do monstro aqui, como anomalia. Não é uma anormalidade, uma anomalia. É diferente. Muito mais a ver com monstruoso do que com simplesmente anormal. E o que é interessante é que essa crise acaba, em algum momento, levando a uma pesquisa extraordinária, ou a produção do que seria chamado de ciência extraordinária, em alguns momentos pelo Kuhn. O que é essa ciência extraordinária ou essa pesquisa extraordinária? Algo que permite explicar essa anomalia, gerando uma revolução, e a partir dessa revolução científica constitui-se uma nova ciência normal, que em algum momento vai passar por uma nova crise a partir de outras anomalias que vão surgir. Ah, mas isso acontece com todas as ciências, professor? Não sei. O Kuhn está descrevendo aqui física, química e biologia, basicamente. Nas ciências sociais isso acontece constantemente. Como a gente vai ver, talvez o próprio modelo desenvolvido aqui pelo Kuhn foi muito pensando no período que ele esteve com maior acesso aos colegas de ciências sociais, porque ele percebia que eles estão mais interessados em discutir diferentes teorias, diferentes conceitos, e que têm dificuldade em formular consensos. Eu digo para vocês, o primeiro texto que eu li em ciências sociais, na primeira semana de aula, lá em 98, era A Crise de Paradigmas nas Ciências Sociais. Um texto de 3 autores, um da sociologia, uma da antropologia e um da ciência política, que apresentava isso, a nossa crise de paradigmas. Então, eu suspeito que ela ainda não mudou. Nós ainda estamos em uma crise de paradigmas. E a pergunta é se é possível as ciências sociais não estarem em crise. Ou o que seria necessário para que tenhamos algo parecido com esse modelo pensado pelo Kuhn para as ciências naturais. Então, o que é interessante é o modo como ele pensa isso. Porque ele não pensa que necessariamente as ciências naturais são mais precisas ou são mais objetivas do que as ciências sociais. Mas sim, elas são mais consensuais. Então, consenso e a constituição de uma comunidade acadêmica, científica coesa são elementos básicos para conseguirmos entender isso que o Kuhn chama de ciência normal. E o porquê que ele é tão crítico a essa visão popperiana. Ele diz porque ela não é realista. Não se está tentando derrubar teorias durante a maior parte do tempo. Na história da humanidade e no fazer científico. E não é porque não se queira, não é porque nós não somos tão dedicados. Isso diz respeito à natureza do fazer ciência. Nós não conseguimos ver fora do paradigma. Ao estarmos na ciência normal, nós estamos enquadrados em uma certa moldura. O paradigma funciona, ele usa essa metáfora em alguns momentos, como uma moldura. Nós não conseguimos ver fora dele. E agora eu vou passar algumas passagens do texto do autor que vão nos ajudar a compreendê-lo nas suas próprias palavras. Eu vou ir lendo e comentando um pouco como eu tenho feito nas outras aulas. Sobre paradigma, ele nos fala, ainda no início da obra, logo na abertura, tanto a história como meus conhecimentos fizeram-me duvidar de que os praticantes das ciências naturais possuam respostas mais firmes ou mais permanentes para tais questões do que seus colegas das ciências sociais. E, contudo, de algum modo, a prática da astronomia, da física, da química ou da biologia normalmente não evocam as controvérsias sobre fundamentos que atualmente aparecem endêmicas entre, por exemplo, psicólogos ou sociólogos. A tentativa de descobrir a fonte dessa diferença levou-me ao reconhecimento do papel desempenhado na pesquisa científica por aquilo que, desde então, chamo de paradigmas.
E aqui ele faz uma definição preliminar de paradigma. Considero paradigmas as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Quando esta peça do meu quebra-cabeça encaixou no seu lugar, um esboço preliminar desse ensaio surgiu rapidamente. Ou seja, essa primeira concepção de paradigma diz respeito a um modelo, a um protocolo, a reprodução do experimento, como vocês já devem ter visto nas áreas das ciências da saúde, da física, o como se faz o modelo, a aplicação do modelo, do experimento, o uso do reagente, a avaliação de resultados, ou esses modelos nos quais a maior parte das vezes no SBPC ou mesmo na JAI nós temos que nos enquadrar, né? Resultados esperados ou resultados encontrados, o que às vezes nem faz muito sentido para nós, né, nas ciências sociais, mas depois veremos isso mais detalhadamente. E aqui ele retoma o debate um pouco mais adiante, falando: essas transformações de paradigmas na ótica física são revoluções científicas. E a transição sucessiva de um paradigma a outro, por meio de uma revolução, é o padrão usual de desenvolvimento da ciência amadurecida. Ele usa ainda essa expressão ciências mais jovens, ciências amadurecidas. Isso é uma expressão ainda muito frequente nos anos 50 e muitas vezes ainda empregada hoje em dia para dizer: não, ciências sociais são jovens, por isso que ainda não tem consenso. Ele parece sugerir um pouco isso em algumas passagens, mas não vamos aqui entrar nos pormenores. No entanto, este não é o padrão usual no período anterior aos trabalhos de Newton. É esse contraste que nos interessa aqui. Nenhum período entre a antiguidade remota e o fim do século XVII exibiu uma única concepção da natureza da luz que fosse geralmente aceita. O que ele está sugerindo? Não houve um grande consenso sobre esse objeto específico, luz. Não existia uma teoria geral da ótica. Em vez disso, havia um bom número de escolas e subescolas em competição, a maioria das quais esposava uma ou outra variante das teorias de Epicuro, Aristóteles ou Platão. Um grupo considerava a luz como sendo composta de partículas que emanavam dos corpos materiais. Para outro, era a modificação do meio que intervinha entre o corpo e o olho. Um outro ainda explicava a luz em termos de uma interação do meio com uma emanação do olho. E havia outras combinações e modificações além dessas. Cada uma das escolas retirava forças de sua relação com alguma metafísica determinada. O que ele está sugerindo aqui para nós? O que ele está sugerindo é justamente como os estudos de Newton sobre ótica, e como vocês devem lembrar, Descartes se baseou muito nos estudos sobre Newton. Não é casual aqui a referência ao Newton e a minha escolha desse trecho para nós discutirmos. Assim como o próprio Kuhn está usando como um caso emblemático e paradigmático a ótica newtoniana, a física newtoniana como um todo. Aqui, em outro momento, ele nos apresenta uma outra forma que ele usa para pensar paradigma. Já vimos que uma comunidade científica, ao adquirir um paradigma, adquire igualmente um critério para escolha de problemas que, quando o paradigma for aceito, poderemos considerar como dotados de uma solução possível. Quando o paradigma for adotado, há soluções possíveis para aqueles problemas. Mas notem, o que ele está sugerindo aqui não é que o paradigma é algo que a gente possa simplesmente colocar como um óculos e tirar a hora que quiser. É um pouco mais difícil. Numa larga medida, esses são os únicos problemas que uma comunidade admitirá como científicos ou encorajará seus membros a resolver, pois não podem ser enunciados nos termos compatíveis com os instrumentos e conceitos proporcionados pelo paradigma. Outros problemas, mesmo muitos dos que eram anteriormente aceitos, passam a ser rejeitados como metafísicos ou como parte de uma outra disciplina. Podem ainda ser rejeitados como demasiado problemáticos para merecerem o dispêndio de tempo.
Assim, um paradigma pode até mesmo se afastar uma comunidade daqueles problemas sociais relevantes que não são redutíveis à forma de quebra-cabeça, pois não podem ser enunciados nos termos compatíveis com os instrumentos e conceitos proporcionados pelo paradigma. Sendo assim, pessoal, a sugestão feita aqui pelo Kuhn é que o paradigma é a forma de encarar ou de ver um fenômeno. Ele não é apenas a teoria que você usa e você pode trocar de teoria. Ele é uma coisa um pouco mais ampla do que uma teoria. Ele é um princípio que organiza o modo como tanto se formula a teoria quanto se aborda metodologicamente. Tudo isso tem relação com o paradigma. Então, claro, essa é uma primeira definição, ele depois melhora essa definição, modifica, eu não vou entrar nos pormenores disso. Nosso objetivo é tomar contato com esse texto inicial, mas ele melhora essa definição, especifica, faz críticas, incorpora críticas de outros colegas, especialmente a partir daquele colóquio 65, mas posteriormente também. Mas o ponto principal aqui é esse. O paradigma é mais do que o conjunto de teorias e métodos empregados para compreender determinado fenômeno. É uma forma de fazer ciência. Ou seja, o paradigma, ele define o que é científico. Por isso que, por vezes, nós observamos crises justamente no momento em que o paradigma não dá mais conta da realidade. Um exemplo bem evidente é, por exemplo, no caso, a ciência política enfrentando o fenômeno das redes sociais a partir de 2015 e 2016. Especificamente nas eleições em 2018 no Brasil, nós notamos ali uma anomalia e que teve uma série de fatores, especialmente no âmbito do governo federal, da eleição para o Executivo Federal, em que, contrariando o paradigma vigente na ciência política, desde a redemocratização, nós temos a eleição de alguém que não tinha base partidária, não tinha tempo de televisão e não tinha recursos econômicos para fazer campanha. E assim foi eleito o nosso atual presidente. Isso demonstra uma limitação da ciência política naquele momento em identificar a relevância, não mais do tempo de televisão, mas das redes sociais. Isso já vinha sendo apontado, mas era minimizado por outras áreas, como sociologia, antropologia digital. Não, isso daí não é relevante, não são as instituições, são os partidos políticos. Isso não é uma crítica à ciência política. Isso é constatação de uma limitação paradigmática. Eles estavam corretos e continuam estando corretos. Sim, esse é o modelo. Mas esse é o modelo que explicava a realidade naquele momento. Agora parece não ser mais suficiente para dar conta disso. No entanto, continua sendo controverso. Não, aquilo foi um caso excepcional, isso não pode acontecer de novo, isso pode acontecer de novo. Podemos discutir isso melhor na nossa aula. Mas é esse tipo de anomalia que leva a crises e a redefinições no âmbito teórico, muitas vezes levando à formulação de um novo paradigma. E o que é a ciência normal? A ciência normal é isso que se faz sob a vigência de um paradigma estabelecido. Nesse ensaio, ele chama de ensaio essa obra, é um longo ensaio, mas é um ensaio. Ciência normal significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo, notem, durante algum tempo, igual ao paradigma, por alguma comunidade científica específica, como proporcionando os fundamentos para a sua prática posterior. Ciência normal que se faz sob a vigência de um determinado paradigma. Ali, esse empreendimento, a ciência normal, parece ser uma tentativa de forçar a natureza a encaixar-se dentro dos limites pré-estabelecidos e relativamente inflexíveis fornecidos pelo paradigma. A ciência normal não tem como objetivo trazer à tona
novas espécies de fenômeno. Na verdade, aqueles que não se ajustam aos limites do paradigma frequentemente nem são vistos. Os cientistas também não estão constantemente procurando inventar novas teorias. Frequentemente, eles mostram-se intolerantes com aquelas inventadas por outros. Em vez disso, a pesquisa científica normal está dirigida para a articulação daqueles fenômenos e teorias já fornecidos pelo paradigma. Então, você cria um protocolo de pesquisa, um protocolo experimental. É assim que se faz o experimento. E se você tem um resultado anômalo, você que fez errado o experimento. As primeiras ocorrências não são, eu descobri algo novo. Não. O bolsista, o estagiário aqui não vai descobrir nada novo. Ele não fez correto o procedimento. Então repita e aí não dá certo de novo. Tá, mas está usando o reagente certo? Aí vai lá o professor e faz. E o pesquisador descobre que também não dá certo. Então há alguma outra coisa que está intervindo. E o resultado não é o que se espera. Então, pode-se explicar como sendo uma anomalia naquele momento. Então, olha, não funciona com esses reagentes, o experimento, tem que fazer de outra maneira, ou tem alguma interferência que nós não sabemos qual é, e aí nem se publica o artigo. Estou pensando aqui em bioquímica ou em farmácia, um tipo específico, ao invés de usar ratos ou peixe, e não deu certo, para ver a reação ali em os neurônios de rato e neurônios de peixe com uma medicação psicoativa, por exemplo. Pode não ter o mesmo efeito. O tipo de neurônio é diferente, então funciona com um, não funciona com outro. E talvez isso não diga respeito ao tipo de neurônio, mas a outros elementos, que vão ser descobertos depois. Então, é difícil explicar com esse tipo de exemplo, mas o fato aqui é, essa passagem é especialmente interessante. A ciência normal não tem como objetivo trazer à tona novas espécies de fenômeno. Na verdade, aqueles que não se ajustam aos limites do paradigma frequentemente nem são vistos. A ciência normal, o paradigma da ciência normal, não é um óculos que você coloca e você pode tirar a qualquer momento. Ele é o seu próprio olho. Você tem que fazer um transplante de olhos para ver diferente. É esse o nível estrutural do paradigma para a ciência normal. Tanto que é difícil um mesmo pesquisador mudar de paradigma durante a sua formação. Não é muito provável. Notem que a gente estava falando ali o exemplo do próprio Thomas Kuhn. Física newtoniana, física aristotélica. O movimento segundo Aristóteles. É esse o nível. Ou a física newtoniana e a física pós-teoria da relatividade, pensando em princípio de indeterminação, é outra coisa. O modo como se pensa a matéria muda. E e é por isso que é tão impactante, né? E aqui, né, pessoal, em 65, em 62, a gente ainda estava tendo impactos sobretudo na história das ciências, dessa modificação, dessa revolução, a última grande revolução da física. Embora nenhuma tenha sido tão grande quanto essa até agora, do início do século XX, a física quântica. E o que é anomalia? A descoberta, diz o Kuhn, começa com a consciência da anomalia. Isto é, com o reconhecimento de que, de alguma maneira, a natureza violou as expectativas paradigmáticas que governam a ciência normal. Segue-se, então, uma exploração mais ou menos ampla da área onde ocorreu a anomalia. Esse trabalho somente se encerra quando a teoria do paradigma for ajustada de tal modo que o anômalo se tenha convertido no esperado. Ou seja, o anômalo deixa de ser anômalo. Ele não é mais um monstro. Um monstro é batizado, é nomeado. No momento que o rinoceronte descoberto na África se torna um rinoceronte, não mais um monstro, não mais um behemoth, ou aquele leviatã, aquela grande criatura na água, passa a ter um nome, é tubarão-baleia, é lula colossal, é o que quer que seja, bem, aí é uma espécie conhecida, ou aí entra nas classificações existentes e é ajustada. Se não, é necessário modificar a própria teoria ou a forma como classificamos, nesse caso, organismos biológicos, né, animais.
Até que tal ajustamento tenha sido completado, até que o cientista tenha aprendido a ver a natureza de um modo diferente, o novo fato não será considerado completamente científico. Por isso que nas primeiras vezes, e eu já mencionei isso antes, que o ornitorrinco foi visto, pensavam que era uma fraude. Aquele animal só corria naquele lugar. E ele tinha características de ave, de réptil e de mamífero. Do tipo, tinha veneno, o que as aves não têm. Ele tinha marsúpio, mas ao mesmo tempo ele bota ovos e ele tem bico e lembra um castor, mas não é castor. Enfim, era um problema até definirmos na nossa classificação que ele é um mamífero. E sim, ele é um mamífero porque essa é a classificação. Mas ele basicamente é um ornitorrinco. Poderia ter uma classificação à parte. Mas ele aproxima-se das características do que nós identificamos como sendo dos mamíferos. E há outras, poucas, mas há outras espécies com características similares, do ponto de vista reprodutivo e da amamentação, o estilo, o tipo de amamentação que ele faz. Mas o que é interessante aqui é isso, a anomalia, para ela, o impacto que ela exerce é uma perturbação da teoria. O paradigma não dá mais conta daquilo. Aí a pergunta é, o problema é a realidade ou é o paradigma? Para a ciência normal, muitas vezes a anomalia não vai ser percebida. Não, isso é uma fraude, não existe esse animal. Até que aparece outro, até que aparece um vivo. Bem, aí não vai mais um fraude. Aí vão lá, matam o pobre bichinho, abrem e descobrem, não, ele realmente existe, ele realmente é um espécime, isso não foi manipulado. A gente tem que tentar explicar isso. É esse o ponto. No momento que se admite a existência daquele fenômeno, aquilo não é um erro de cálculo, aquilo não é uma quimera produzida em laboratório com costura de vários tipos de animal, aquilo realmente existe. Como é que se explica? Ou da mesma maneira que se explicava os fósseis, até o início do século XIX. Quando a teoria biológica tem que modificar-se, adaptando, incorporando modificação das espécies, evolução, e se parte da ideia de que as espécies não são fixas no tempo, mas sim elas mudam. Então, aí nós temos algo no mínimo interessante e pode-se dizer revolucionário para a biologia. O que é a crise? Eu estou usando todas as palavras-chave que eu usei no esquema, pessoal. É bem simples essa exposição. Crise, para o Kuhn, ele caracteriza da seguinte maneira, falando aqui do exemplo da teoria pneunomaica no momento da Revolução Copernicana. Não casualmente, a Revolução Copernicana, da qual fala Immanuel Kant também. Tais dificuldades só foram reconhecidas muito lentamente, as dificuldades do modelo ptolomaico, pois a tradição astronômica sofreu repetidas intervenções externas e porque, dada a ausência da imprensa, a comunicação entre os astrônomos era restrita. Esse é o tipo de coisa que é interessante no Kuhn. Ele situa historicamente. Não tinha imprensa, as pessoas não se falavam, as pessoas não tinham contatos com os outros, eles não conheciam as teorias astronômicas dos chineses, ou do Oriente Médio, ou dos maias, dos astecas, não eram conhecidas. Simplesmente não falavam a mesma língua, não se comunicavam, porque tinham matado todos os nativos centro-americanos, por mais diversos motivos. Então, por volta do século XIII, Afonso X pôde declarar que, se Deus o houvesse consultado ao criar o universo, teria recebido bons conselhos. No século XVI, Domênico da Novara, colaborador de Copérnico, sustentou que nenhum sistema tão complicado e impreciso como se tornar o ptolomaico poderia ser realmente a expressão da natureza. Porque era cheio de gambiarras e ad-hocs, pessoal. Havia muitas exceções ao modelo para fazer com que o modelo funcionasse. Então, do mesmo jeito que uma máquina muito velha, você começa a ter que fazer alguns remendos, algumas gambiarras para que ela continue funcionando. O próprio Copérnico escreveu no prefácio De Revolutionibus
que a tradição astronômica que herdara acabara criando tão somente um monstro. Vejam o monstro aqui aparecendo. Não dava conta dos seus próprios monstros, eu sugeriria aqui. Né? No início do século XVI, um número crescente dentre os melhores astrônomos europeus reconhecia que o paradigma astronômico estava fracassado nas aplicações a seus próprios problemas tradicionais. Esse reconhecimento foi um pré-requisito para a rejeição do paradigma ptolomaico por parte de Copérnico e para sua busca de um substituto. Seu famoso prefácio fornece ainda hoje uma das descrições clássicas sobre um estado de crise. Da mesma maneira, a gente poderia pensar isso por um modelo do século XVIII para as classificações das doenças mentais, e do século XVII e XVIII, sobretudo, até o advento da classificação do Philippe Pinel. Havia tantas classificações para as moléstias mentais quanto os classificadores, basicamente. Vocês querem uma boa metáfora a isso, leiam o Alienista, do Machado de Assis. Embora escrito no final do século XIX, ainda há uma fortíssima influência do alienismo francês e o Simão Bacamarte acaba desenvolvendo a sua própria teoria de uma forma muito engraçada, como descrita pelo Machado, mas muito consistente com as classificações anteriores ao próprio Pinel. E talvez até algumas de sucessores dele menos bem sucedidos, menos famosos e menos sistemáticos. Mas a questão aqui é pensarmos isso. O estado de crise é originado pelas anomalias. Há muitos monstros indefinidos. E quando esses monstros científicos vagam, essas anomalias vagam pela natureza, monstro como isso que é o antinatural, pessoal. Quando parece romper com as leis da natureza, que não são mais, diríamos o Nietzsche, do que as nossas próprias leis. Nós é que projetamos essa razão na natureza para dar sentido a ela, e se ela não faz sentido, bem, o problema não é com a natureza, é com as nossas leis, é com a nossa ciência. Por isso temos que modificar o paradigma, temos que mudar os paradigmas. A expressão mais infame que vocês vão ouvir disso, que é um desenvolvimento ulterior dessa discussão da mudança de paradigma, é pensar fora da caixa. Sim, pensar fora da caixa é mudar o paradigma. E é uma expressão muito, muito batida, concordo. E o que é a ciência extraordinária? Quando, por essas razões ou outras similares, uma anomalia parece ser algo mais do que um novo quebra-cabeça da ciência normal, e essa é a ideia do quebra-cabeça usada aqui. Novamente, nós temos um autor que usa um tipo de jogo, ou brinquedo nesse caso, mas pensado aqui como jogo, como metáfora, assim como os jogos de linguagem do Wittgenstein. Embora seja bem mais limitada essa proposta do quebra-cabeça do Thomas Kuhn. A ideia é, você tira as peças do quebra-cabeça e do tipo, ele está desmontado. É possível montar o quebra-cabeça sem sobrar nenhuma peça com as peças fornecidas. O paradigma funciona assim. Esses pedacinhos da realidade que são reunidos e formam um todo coerente e que faz sentido. Se não é mais um quebra-cabeça, se não é mais um desafio que é possível compreender com o paradigma, é uma anomalia. Então, tem que descobrir de que jeito faz sentido ou de que jeito se monta aquele quebra-cabeça. Aí eu admito que não é uma metáfora das mais bem-sucedidas, porque o quebra-cabeça é feito para ser montado. Então, os problemas, nesse sentido é que faz sentido a metáfora do Thomas Kuhn. Os problemas são elaborados dentro do próprio paradigma e fazem sentido e são possíveis de serem resolvidos. Se eles não são possíveis de serem resolvidos, eles não são uma quebra-cabeça, eles são anomalias. É preciso um outro paradigma para que aquilo se torne um quebra-cabeça. Ou seja, tem uma solução. O paradigma é o problema dotado de solução. Ele precisa ser passível de solução para ser enquadrado no paradigma. Então, retomando, quando por essas razões ou outras similares uma anomalia parece ser algo mais do que um novo quebra-cabeça da ciência normal, é sinal que se iniciou a transição para a crise e para a ciência extraordinária. A própria anomalia passa a ser mais comumente reconhecida como tal pelos cientistas. Então, não é mais um erro
de procedimento, não é mais uma quimera, não é mais uma farsa, não, é algo que faz sentido e que tem que ser explicado. Então, há algo ali que estava sendo desconsiderado pela ciência. Isso merece atenção. É um problema cientificamente pesquisável, ou digno de ser pesquisado. Um número cada vez maior de cientistas eminentes do setor passa a dedicar-lhe uma atenção sempre maior. Se a anomalia continua resistindo à análise, o que geralmente não acontece, muitos cientistas podem passar a considerar sua resolução como o objeto de estudo específico de sua disciplina. Para esses investigadores, a disciplina não parecerá mais a mesma de antes. Modificações como a revolução quântica na física levam a isso. E o que é revolução? Esse talvez seja um dos exemplos mais bem-sucedidos do Kuhn, que ele usa também uma metáfora, aplicando a teoria da forma, aquilo que na psicologia é conhecido como a Gestalt, ou a teoria da Gestalt. As bem conhecidas demonstrações relativas a uma alteração da forma visual demonstram ser muito sugestivas como protótipos elementares para essas transformações. Aquilo que antes da revolução aparece como um pato no mundo do cientista transforma-se posteriormente num coelho. Essa imagem é muito usada pelo Wittgenstein e não à toa é a mais conhecida das empregadas para o desenvolvimento da teoria da forma, e ele emprega aqui. Aquele que antes via o exterior da caixa desde cima passa a ver seu interior desde baixo. As transformações da natureza, embora usualmente sejam mais graduais e quase sempre irreversíveis, acompanham comumente o treinamento científico. Ao olhar uma carta topográfica, o estudante vê linhas sobre o papel. O cartógrafo vê a representação de um terreno. Ao olhar uma fotografia da câmara de Wilson, o estudante vê linhas interrompidas e confusas. O físico um registro de eventos subnucleares que lhe são familiares. Somente após várias dessas transformações de visão é que o estudante se torna um habitante do mundo cientista, vendo o que o cientista vê e respondendo como o cientista responde. Contudo, esse mundo no qual o estudante penetra não está fixado, de uma vez por todas, seja pela natureza do meio ambiente, seja pela ciência. Em vez disso, ele é determinado conjuntamente pelo ambiente e pela tradição específica de ciência normal na qual o estudante foi treinado. Consequentemente, em períodos da evolução, quando a tradição científica normal muda, a percepção que o cientista tem do seu meio ambiente deve ser reeducada. Deve aprender a ver de uma nova forma. Em algumas situações com as quais já está familiarizado. Depois de fazê-lo, o mundo de suas pesquisas parecerá, aqui e ali, incomensurável com o que habitava anteriormente. Esta é outra razão pela qual escolas guiadas por paradigmas diferentes estão sempre em ligeiro desacordo. Essa passagem é muito interessante e a gente pode explorar ela um pouquinho mais, porque ela diz respeito àquilo que o Pierre Bourdieu, mais tarde, iria identificar para nós como a constituição de um certo hábito científico. Esse treinamento do olhar, essa incorporação de valores e de formas de ver o mundo é uma forma com a qual nós nos socializamos em determinada cultura e determinada sociedade, bem como nós somos socializados em uma certa tradição científica. E aqui nós podemos pensar diferentes tradições científicas no âmbito das ciências sociais e a sua própria incomensurabilidade, o modo como elas não são passíveis de serem comparadas. E talvez aqui haja uma das explicações para a impossibilidade do falseamento hipotético tão deplorada pelo Popper no marxismo ou na psicanálise ou mesmo no estruturalismo. O que ele está procurando o Popper nesse caso, são ciências que respondam ao princípio do falseamento. Então, as que não estão respondendo a esse princípio definido por ele, embora com todos os méritos que ele tem, não são falseáveis, logo não respondem ao critério de limitação científico popperiano. Falseabilidade. Isso quer dizer que elas não são relevantes para explicar a realidade? Não. Isso quer dizer que a psicanálise não consegue produzir alívio sintomático, não dá sentido à experiência humana?
melhorando quadros patológicos? Não, ela faz isso. A psicanálise é capaz de dar esse tipo de resposta. Primeiro, de dar uma significação, pensando na monstruosidade que é a histeria pré-Freud. Histeria é uma doença do útero. É alguma coisa que é uma afecção do útero, orgânica, mas que manifesta-se no corpo, levando, seja uma paralisia histérica, a moça fica com um braço erguido, uma conversão histérica, ou não enxerga, não consegue enxergar, mas reage fisiologicamente ao estímulo visual, no entanto não enxerga, ela não está fingindo, ela realmente não enxerga. Digo ela porque a maior parte dos casos eram histeria. Então, pensando na psicanálise, ela é revolucionária, nesse caso, pensando aqui, aplicando o modelo do Thomas Kuhn para pensar a psicanálise. Porque ela dá conta dessa monstruosidade, dessa anomalia que era para a medicina mental da época, a histeria, produzindo uma teoria das neuroses, das psicoses, no qual tem um certo sentido. Há uma metapsicologia. Há essa categoria de inconsciente criada para dar conta dessa existência, de um dinamismo psíquico que não responde exatamente à forma orgânica. E não é porque o Freud não tentou, ele era neurologista, pessoal. Ele tem escritos descobertos póstumamente em que ele tem lá um esboço de explicação dos tipos de neurônio, que é horrível, não faz muito sentido, mas é um primeiro esboço do que mais tarde a gente vai ver que tem que abrir mão da organicidade e tentar pensar modelos mentais que não respondam necessariamente a ela. E contemporaneamente há algumas teorias das neurociências se aproximando dessa discussão mais psicodinâmica que permitem alguns pontos de contato. Estou pensando aqui especificamente na memética, mas isso é outra discussão. De toda forma, o caráter revolucionário apontado aqui pelo Kuhn diz respeito a essa conversão do olhar. Nós somos socializados em uma determinada sociedade e como vamos viver em um outro contexto social, alguém daqui que vai direto para o Japão vai ter um choque. Vai ter que modificar a forma de ver, vai começar a enxergar coisas que não via. E isso, que é muito na antropologia nós observamos, né, pessoal? Essa familiarização com o estranho e dar sentido a isso que antes não fazia, ou ver o sentido que antes não víamos, diz muito respeito a esse modelo de mudança paradigmática e, no caso de uma teoria ampla que diz respeito a explicar a realidade e fenômenos, sejam sociais ou naturais, é possível pensar isso em termos dos paradigmas do Thomas Kuhn. E o que ele quis dizer quando ele diz nós, ao vermos algo, nós não conseguimos desver esse algo? O exemplo que ele dá do coelho é esse. Se vocês olharem, é um coelhinho de cabeça para o lado. Mas, se vocês observarem as orelhas como se fosse o bico de um pato, vocês enxergam um pato. Não é nem um pato bem desenhado, nem um coelho muito bem desenhado. Mas nós podemos ver uma coisa ou outra, mas não ambas. Em algumas outras imagens como essa, isso fica ainda mais evidente, porque aqui joga-se muito mais com figura e fundo. Ou você vê a figura formada, ou você vê ela como fundo, que forma outra figura. Essa imagem eu acho ainda mais interessante para nós pensarmos. E a mudança paradigmática diz respeito ao que você vê. Você não consegue ver as duas coisas. E essa conversão do olhar sugerida aqui pelo Kuhn diz muito respeito a isso. Mas, claro, com os exemplos específicos, pensando em ciências específicas, é mais fácil de conseguirmos compreender a aplicabilidade da teoria. Mas há consequências importantes para ela que eu vou retomar nas discussões das próximas aulas com a tradição francesa. Basta dizer-lhes que ela abre margem para discussões da sociologia da ciência propriamente dita pós Robert Merton. Até o Merton nós temos um certo desenvolvimento da sociologia da ciência e após o Thomas Kuhn nós temos uma outra concepção, uma outra forma de pensar a sociologia da ciência. E aqui não é exatamente relativista, mas é considerando que as teorias bem-sucedidas
As teorias hegemônicas, num certo momento, não o são apenas por seus méritos internos, mas por condições internas, por disputas de poder, ou pela posição na qual aquele que é o arauto da teoria, aquele que advoga a teoria, está. Então, há uma série de elementos que tornam possível a hegemonia de uma certa teoria, ou até mesmo o fato dela não deixar de ser hegemônica, mesmo que seja limitada. E eu vou dar alguns exemplos para vocês na nossa aula síncrona. Agradeço a vocês pela atenção até aqui e nos vemos em breve.